A agricultura foi fundamental na história da humanidade. Quando nós passamos a cultivar os alimentos de propósito, pudemos nos fixar na terra. E daí nascem as primeiras cidades permanentes e a nossa civilização tomou um outro caminho. Hoje, no Hiperconectado, a gente vai falar sobre a agricultura, mas é uma agricultura bem mais diferente e mais junta das cidades de novo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Hiperconectado. Hoje, nessa ciência do nosso dia a dia, o assunto é agricultura urbana. E para trazer esse assunto, eu já queria começar cultivando uma boa relação com a nossa linda plateia aqui. Eu queria aproveitar e perguntar para vocês o que vocês cultivam em casa. Se alguém tem uma hortinha, tem plantas, o que vocês criam por aí? Meu nome é Marco, eu estou aqui em Pirassununga. Rapaz, eu tenho algumas coisinhas, mas o mais bacana é que eu tenho uma jabuticabeira num vaso que tem 20 anos. Eu fico disputando a jabuticaba com os passarinhos, tá difícil, viu? Que legal. Mas eu tenho ainda um pequeno canteiro que eu fiz com madeira, porque eu só tenho, o meu quintal é todo cimentado. Mas eu consegui plantar ali, eu tirei rúcula e couve. Mas quer dizer, você tem uma salada já cultivada em casa para te servir, além de jabuticabeira, que é aquela planta que deixa estrangeiro maluco com como a fruta cresce no tronco, né? Lucas, e você, Lucas? O que você cultiva por aí? Antes da pandemia, eu comecei a cultivar tempero, porque eu comecei a cozinhar mais em casa, né? A gente foi forçado a trabalhar home office, então cultivo, por exemplo, hortelã, alecrim, manjericão. Agora já consigo, por exemplo, vou fazer um molho de tomate e eu uso meu próprio manjericão. E você, Matias, o que você cultiva aí? Eu, aqui em casa, eu e meu pai, a gente começou, um pouco antes da pandemia, a fazer um projeto de aquaponia, né? Que é a junção de criação de peixe e utilizando o ciclo do nitrogênio com a amônia, né? Que é a esquerda do peixe, a gente acabou cultivando hortelã e tomate cereja. A agricultura urbana muda a paisagem das cidades, pode mudar a casa do pessoal por aqui e também pode promover a educação ecológica, inclusão social, motivar a economia solidária, mas também é uma coisa que pode gerar conflitos de várias formas. Afinal, o que é a agricultura urbana e por que ela pode gerar conflito? A agricultura urbana é um movimento que sempre existiu, desde que o mundo é mundo e desde que a agricultura existe, mas ela é um nome urbana porque em um determinado momento do tempo se estruturaram cidades, né, em torno de aglomerações, e essas cidades de alguma forma foram se distanciando, né? Houve uma ruptura aí das suas funções que antes eram integradas e foram ficando separadas do que se tem como agrícola, como rural, e nesse lugar urbano um conceito é que esse ser que está no urbano perdeu essa condição de prover tudo o que ele precisa para sobreviver. E essa ruptura ocorreu, então, e aproveitando as possibilidades de transporte, tecnologia, estradas, enfim, tudo que foi, né, ocorrendo nesse processo de modernização desses espaços, a possibilidade de transportar alimentos de distâncias cada vez maiores e em condições melhores, mas com custos energéticos muito altos. Mas nem por isso a agricultura deixou de existir na área urbana. Ela só não foi mais tão vista, tão observada, não foi mais tão corriqueira, mas dependendo do município que a gente está falando, da área, se é uma área mais interiorana, municípios menores, ela continua existindo da maneira como existia antes, por todos, entendida por todos como um momento de subsistência, de trocas culturais, de trocas de sementes, de trocas de saberes. Pensando como hoje, né, nesse mundo atual, a agricultura urbana ela começa a ser debatida e discutida como uma forma de se agregar no mesmo espaço um controle ambiental desse espaço, que você possa gerir melhor esse espaço ambientalmente, que possa torná-lo mais heterogêneo, com uma biodiversidade maior, né? E possa, com isso, também ocupar pessoas e olhar para as ocupações que elas fazem desse espaço, e as políticas
que vem no arcabouço também dessa discussão para dar suporte ou apoio a essa atividade. O nosso país é grande, tem vários climas e solos diferentes e isso também torna a nossa indústria agrícola bastante diversa. Agora, e na agricultura urbana, quais são aí os limites e as capacidades desse tipo de cultivo? Hoje, com a tecnologia que a gente tem, né, pensando a tecnologia agrícola, a tecnologia de produção, praticamente tudo pode ser produzido em qualquer espaço. Né? Assim, você tendo dinheiro, pessoas qualificadas, vontade, né? E mercado, ou se não for para ser comercializado, né? Mas tendo um objetivo claro do porquê, é pouco provável que você não consiga desenvolver a atividade. O importante é que a gente tenha claro qual o objetivo que você quer com aquela agricultura urbana. Então, hoje em dia a gente fala muito em cultivo indoor. Aí a gente está falando de uma agricultura super tecnificada. A gente está falando de custos mais altos, especialização enorme do pessoal que trabalha. A gente está falando de um valor agregado alto no produto, cogumelo, microverdes, brotos, né, coisas assim muito específicas, produtos de um rendimento assim muito alto. Aí a gente sai desse produto e aí a gente pode ter, por exemplo, hortas comunitárias em praças ou hortas realizadas em áreas de transmissão de energia, embaixo daquelas redes de transmissão que não podem ser construídas, grandes espaços sendo utilizados aí das mais variadas formas, espaços cedidos por essas empresas que, né, concedem esse uso desse espaço e sendo feitas várias hortas, né, várias produções, produtos diversos, olericultura na maioria das vezes, florosas, tomates, assim, é muito variado mesmo, né? Se eu for, a lista assim, depende do que a pessoa gosta, do que ela vai oferecer, do que os outros vão querer trocar, então é muito variado. Falando nesses usos, eu vou confessar que fazer esse programa aqui em particular me fez começar a voltar para casa olhando para as coisas de um jeito um pouco diferente. Aquele terreno baldio que tem perto do meu prédio, a praça que não está tão bem cuidada assim, de repente podiam ser uma horta muito mais produtiva e mais legal do que os espaços desocupados que a gente tem hoje em dia. E eu queria aproveitar e perguntar para vocês na plateia, tem algum espaço, algum lugar, alguma região aí na cidade de vocês, onde vocês olham, putz, isso dava uma horta muito melhor do que o que a gente tem aqui hoje? Gabriel, tem algum lugar aí? Eu me chamo Gabriel, moro aqui em Niterói, Rio de Janeiro, e um ótimo exemplo seria o Campo São Bento, aqui em Caraí. É um espaço muito bonito, muito verde, onde poderia com certeza ter uma horta pública ou até compartilhada. Acho que todos se beneficiariam muito aqui desse espaço. Tem uma disputa maior ainda pelo uso do espaço nas cidades. Nas cidades a gente vai ter o interesse corporativo de repente construir prédios, shoppings, comércio, mas também o interesse público por parques, praças e jardins. A Juliana falou pra gente sobre esses conflitos que acabam sendo gerados pela agricultura urbana. Quando você começa a pensar agricultura urbana não só para subsistência, mas que a partir do momento que aquilo vai tendo um sucesso naquela produção e aquilo vai gerando um excedente, esse excedente ele pode ser vendido, ele pode ser comercializado, ele pode ser trocado. E isso também é um poder, é uma forma de poder, né? E aí, quando você pensa numa sociedade que está vivenciando um momento crítico, né, social, econômico, político, enfim, estamos sobrevivendo, né, um momento assim de bastante desafio para a sociedade, e a agricultura está aí mediando esse espaço com esses conflitos, né, com os conflitos de uso territorial, mas também quem está ali utilizando, se eu posso oferir algum recurso com aquilo, alguém vai querer também oferir algum recurso com aquilo e também vai querer usar aquele espaço. Então, os municípios eles precisam, e já vêm se encaminhando para isso, elaborarem em seus planos diretores, em seus zoneamentos, né, de uso dos espaços dos municípios e das cidades, preverem essas atividades ou qual a prioridade na ordem, na agenda política desse município. Então,
vai ter municípios, vai ter lugares em que os atores sociais envolvidos com essa agricultura vão pressionar, vão buscar espaços de debate, espaços políticos de construção e vão ser ouvidos. Vão ter outros municípios que esses atores vão buscar esse espaço e não vão ser ouvidos. E outros municípios, de repente, os atores nem sabem desses direitos e dessas possibilidades e, às vezes, alguma ONG ou alguma outra instituição vai articular com o município e aí a gente pode ter também políticas de cima para baixo, não só de baixo para cima, mas políticas que sejam construídas no bojo do município e levadas para as pessoas. Uma outra grande diferença da área urbana para as zonas rurais é a quantidade de pessoas, de carros, de máquinas e aí a quantidade de poluição que acontece. E isso, claro, vai influenciar a agricultura urbana. A cidade ela tem o ar contaminado, né? A gente pode ter terrenos contaminados também, né? E a água também. Então, os cuidados que a gente tem que ter ao plantar na cidade são não estar perto de terrenos contaminados. Isso a gente pode saber através dos mapas da Sabesp de contaminação de terrenos, que mostra onde existem os terrenos contaminados na cidade. A água que você for usar, né, tomar cuidado para ser uma água potável, né, não ter patógenos. E a terceira coisa seria o ar, né? Então a gente mora numa cidade que tem bastante carro. A gente recomenda que uma horta esteja a pelo menos 500 metros de uma grande avenida e que ela tenha algum tipo de barreira vertical. Então, por exemplo, um prédio ou árvores em torno dessa horta. A gente acha que todo mundo pode plantar em casa, desde o seu balcão do seu apartamento, quem tem um pequeno quintal, numa praça pública, dentro da sua escola, dentro de um posto de saúde, sempre você vai achar um espaço para plantar e isso enriquece a alimentação de uma maneira muito importante. No próximo bloco, a gente vai te mostrar exemplos completamente diferentes e bem legais de agricultura urbana. O Hiperconectado já volta. De volta com o Hiperconectado, hoje o nosso assunto é agricultura urbana. Tem várias formas de cultivar os alimentos na cidade. A gente foi para São Mateus, ainda na cidade de São Paulo, para falar com a Associação de Agricultores da Zona Leste, que representa 14 hortas e aproximadamente 40 agricultores. Dá uma olhada. A gente está embaixo de uma linha de transmissão de energia. O melhor uso para essa faixa, que é uma faixa de servidão, né? Ela deveria estar desocupada, mas isso não existe na cidade, né? Então, quando não tem uma horta, ela é ocupada com muito entulho, praga, prática de crimes. Então, hoje em dia a gente já sabe que a melhor ocupação para essas faixas na cidade são as hortas. E aqui a dona Sebastiana é a liderança desse terreno. A gente tem mais 3 famílias aqui dentro, com pequenos lotes. E aí são trabalhadores que tiram a renda daqui. Dona Sebastiana é de Pernambuco e chegou em São Paulo com 22 anos. Foi metalúrgica, copeira e trabalhou em banco. Hoje, aposentada, cuida dessa horta. O trabalho que eu faço aqui, primeiramente foi cuidar do pedaço de terra que eu tenho, né? Não ponho nada que ofende a terra, nem o alimento. Planto natural, como se eu estivesse plantando na minha terra quando eu era criança, né? Sem nada de ofensivo na terra. E alimentando o pessoal aqui que mora em volta e também de longe, que gosta do alimento, vem pegar. Quanto que a senhora produz aqui? Isso daqui mantém quantas pessoas trabalhando? Então, no momento aqui mantém 2 trabalhadores fixos, fora o meu trabalho, que eu fico o dia todo aqui. Tem voluntário também que vem me ajudar, que gosta de mexer na terra, eu também dou espaço para eles ficarem aqui comigo. E planto de tudo que é mais fácil cultivar. E que é mais barato também a semente, né? A hortaliça, que é as coisas mais rápido, né? O alface, o almeirão, a escarola, a cebolinha, o coentro, o cheiro verde, tudo que faz o tempero. Planto também milho na época certa, um pouco de milho, um pouco quiabo, essas coisas da época. E nesse momento assim vai batata doce,
E tem umas bananeiras também, mas a bananeira vai estar muito pouca, que o anel não aceita banana, mas a gente tem alguns pés aqui. Então, e a gente vai fazendo esse intervalo de coisas, né? E oferecendo para os clientes. Eu amei ter um pedaço de terra, porque aqui parece que eu estou na minha terra natal. A diferença é porque aqui é São Paulo. E também amo São Paulo. São Paulo é um lugar que tudo que planta, você vende. E se você trabalhar com, como é que chama, com carinho e com vontade, não sobra nada. Tudo é alimento, tudo é sadio. Para cultivar isso tudo que vocês viram embaixo da linha de transmissão, o espaço do terreno ali tem por volta de 6 quilômetros quadrados. É bastante coisa. Então eu aproveito para perguntar para o pessoal que está em casa, na plateia, cultivando as coisas em casa, se vocês, na falta de um espaço desse tamanho, precisam de algum aparato tecnológico aí para poder fazer esse cultivo. Se vocês usam adubo, irrigação ou até uma iluminação diferente para as plantinhas poderem crescer num espaço mais confinado. Na verdade, são duas coisas que eu acabei fazendo a compostagem, né? Que eu vou guardando ali o resto de fruta, casca de ovo, né? E aí eu misturo aquilo ali com um pouco de folha seca, eu consegui um pouco de serragem. Então, disso aí é que vai saindo a terra que eu vou usando, né? Para fazer as minhas plantinhas. E você, Rafael? Que solução que você já teve por aí? Eu sou o Rafael, sou do Rio de Janeiro. Ele me lembra de uma coisa para não se esquecer de regar, que eu tinha visto na internet, de pegar um barbante, fazer um furo embaixo do vaso e colocar o barbante dentro de um pote com água e ligar esse barbante junto ao vaso com a terra, para não esquecer de regar. E quando a gente vai viajar e não tem como regar a planta, aí deu super certo, a planta não morreu, ela conseguiu pegar água sozinha, só com um barbante ligado com um pote com água. Para compensar essa falta de espaço nos centros urbanos, a inovação é uma aliada da agricultura urbana. A gente foi conhecer uma fazenda vertical que fica na zona oeste de São Paulo para dar uma olhada. A Pink Farm é a maior fazenda vertical urbana da América Latina. Para o cultivo indoor, eles usam luzes vermelhas e azuis porque são mais eficientes na ativação da clorofila para a realização da fotossíntese. A mistura dessas luzes deixa a fazenda com essa iluminação rosa. A gente está aqui no meio da cidade de São Paulo, na Zona Oeste, produzindo plantas aqui. Que plantas são essas e o quão viável é cultivar dentro de um ambiente fechado numa cidade? Hoje a gente tem aqui duas linhas de produtos. Uma é a linha de alfaces, em que a gente cultiva 5 tipos diferentes de alface, entre lisa, crespa, mimosa, roxa e verde. E a outra linha é a linha dos microverdes, né? O pessoal comumente chama de broto, apesar de não ser o broto tradicional. A gente trabalha sempre com uma linha de produtos prontos para consumo, então a gente pega tudo que a gente tem aqui já de um ambiente limpo, que é super fácil, né, de eu fazer o processamento na sala ao lado, então eu diminuo todas as movimentações, todas as etapas de transporte, então estando muito perto do consumidor final, agregando essas características, né, além da gente não precisar usar nenhum tipo de agrotóxico. Você está conseguindo dentro da cidade fazer um produto que vai sair daqui fresco, não precisou de agrotóxico e já vai direto para o prato de quem for comer. Isso, exatamente. A agricultura urbana engloba mais do que o cultivo de hortaliças que a gente já viu. Em São Paulo, por exemplo, tem a Lei Estadual 5.326 que permite criar aves e animais de pequeno porte em zonas urbanas. E para te mostrar um exemplo bem curioso de um animal de pequeno porte muito doce, a gente foi conversar com o Thiago Maurício Francoi. Pode botar o dedo ali e provar. Essa é a mandaçaia. Nossa, ele é verdinho mesmo. Ele é verdinho. Não é forte assim, não é tão amarguinho de fundo. É suave. É bem florzinha. Todas essas espécies aqui, elas são nativas. No mundo nós temos aí em torno de 550 espécies descritas, mas no Brasil a gente vai ter aí em torno de umas 300. Nossa, bastante. São nativas nossas aqui. E diferente da abelha com ferrão, né? Aquela Europa africanizada que o pessoal chama, né? Essas são importadas, vieram tanto da Europa quanto da África, que foram trazidas para cá. E eu tô vendo essas abelhas voando e voltando para a colmeia aqui com as pernas cheias de pólen. Exatamente. Só que a gente está no meio de São Paulo.
como que elas estão comendo na cidade? Olha, na verdade, muitas dessas flores a gente acaba nem enxergando direito, né? São pequenas florzinhas que estão em jardins, em canteiros, em floreiras. Aqui a gente tem a nossa horta, se você olhar ali, então o manjericão está todo florido, né? Mas essas abelhas, elas têm um raio de voo, a maior aqui, que popularmente é conhecida como mandaçaia, de até 1 quilômetro. Então ela busca alimento num raio bastante grande. Essas menorzinhas, né? Isso aqui é uma iraí, ela tem aí um raio de voo de uns 600, 700 metros, mas ainda assim é o suficiente para elas sobreviverem. Celso Barbieri cria abelhas no bairro do Ipiranga desde 2014. Mesmo vivendo entre avenidas e prédios, ele resolveu experimentar produzir mel e deu certo. Foi muito pela curiosidade de que se era possível criar abelhas num ambiente tão pobre de recursos, né? Então começou muito pela curiosidade sobre como que essas abelhas se comportavam e se era possível criar abelhas em apartamento, e acabou que se tornou uma paixão mesmo, né? E os cuidados que uma pessoa tem normalmente com as abelhas em casa, né, no dia a dia, se ela não tiver interesses profissionais, são poucos, né? Geralmente ela precisa fazer uma vistoria a cada mais ou menos 15 dias, quando está numa época de escassez de recursos, fazer um reforço alimentar com xarope de água com açúcar, mas principalmente plantar, né, tentar fornecer recursos naturais para que essas abelhas consigam ter esses recursos que elas se alimentam, o pólen, o néctar, por fontes naturais. As dificuldades que eu tive, né, foram principalmente em relação a não ter sacada, então eu precisei fazer uma adaptação, primeiramente com cano de PVC, né, porque através da janela tem um espaço sem a janela, com uma telinha, né, como se fosse uma tela de galinheiro, e que sai a mangueira e por onde saem as abelhas. E como que elas estabelecem a colônia primeiro? Quando a gente naturalmente, elas fazem um processo que a gente chama de enxameação. Então, quando a colmeia está muito forte, muito grande, tem muitas abelhas aqui, metade da colmeia acha um novo lugar que é bom para o estabelecimento de uma nova colmeia. Elas ficam em contato aí por alguns meses até estabelecendo. Então, elas vão, preparam a nova casa, dividem os recursos. Quando a nova casa estiver pronta, uma rainha virgem emerge dessa colmeia, sai e migra com metade da colônia para o outro. Esse é o processo natural. O que nós fazemos, por vezes, é um processo artificial, em que a gente divide essas colmeias, né? Então a gente pega metade delas, coloca em outra caixa e troca de lugar. Ah, que legal. Então a gente deixa uma aqui e leva a outra para um outro lugar. Vou dizer para vocês que antes desse programa aqui, eu nem fazia ideia da variedade de abelha que dava para a gente cultivar numa cidade, menos ainda essa variedade de abelhas que a gente tem no Brasil e que dá tantos meles diferentes. A gente provou mel lá que tinha gosto azedo, gosto de limão. Aí eu quero aproveitar e perguntar para vocês na plateia se isso despertou a curiosidade de alguém aí, se vocês já criaram abelhas em casa ou já tiveram uma colmeia que de repente se instalou na casa de vocês, ou já se perguntaram se dava para fazer mel dentro da cidade desse jeito. Não tenho abelha, mas eu já pensei em ter, só que eu não achei que fosse ser tão fácil a manutenção como o moço mostrou aí na reportagem, né? E aí eu também considerei a questão do incômodo para os vizinhos. Eu não sei também se é um incômodo para os vizinhos você do nada criar um ecossistema de abelhas que pode querer ficar passeando. Eu não sei como é que funciona, então eu fiquei preocupado com essa questão. Gente, agradeço muito a participação de vocês, obrigado pelas experiências compartilhadas aqui. Espero que quem não tem um hortinho em casa aí se sinta inspirado a fazer uma ou de repente uma criação de abelha, e eu aceito o potinho de mel ou a saladinha mandada aqui para o programa, a gente agradece, viu? A agricultura urbana permite que famílias mais pobres possam até controlar a quantidade e a qualidade dos alimentos que consomem. As cidades têm acesso a vários alimentos mais frescos, com isso os preços também diminuem porque tem menos intermediadores e o custo com transporte e armazenamento também cai.
Mas é bom a gente ser realista e também pensar que a agricultura urbana não é a solução para o problema da fome no Brasil. Isso daí depende muito mais de uma distribuição de alimentos do que a gente produzir mais. E mesmo não sendo essa grande solução para a insegurança alimentar, a agricultura urbana pode sim ser uma ótima aliada no combate à fome. Com certeza ela muda pelo menos a relação de quem pratica com a cidade. Semana que vem tem mais um Hiperconectado por aqui. Até lá!